Agora é hora de assistirmos uma matéria que foi preparada pelo Michael Mendes para a gente entender melhor como que funciona o mercado de trabalho para essa faixa etária, para quem tem mais de 50 anos de idade e, acima de tudo, o que a gente deve fazer, o que você que tem mais de 50 anos de idade deve fazer para se recolocar no mercado de trabalho. Vamos acompanhar, por favor, aqui no telão do Bora São Paulo a reportagem. O desemprego provocado pela pandemia mudou a vida profissional de milhares de brasileiros. Voltar ao mercado de trabalho tem sido uma tarefa difícil. Cenário ainda mais desafiador para quem tem até 50 anos ou mais. Andréia está neste perfil. A vendedora perdeu o emprego em abril deste ano e não consegue ser chamada para uma entrevista. Hoje eles alegam que, devido à pandemia, eles têm que contratar pessoas com a mão de obra mais baixa. O caso de Edvilson, de 52 anos, é parecido. É engenheiro do trabalho formado, com especialização. Já fez 3 entrevistas antes da pandemia, mas ainda bate na trave. Pessoas muito gabaritadas. O meu nível está realmente rebaixando o salário para poder voltar e poder pagar suas contas, né? Nesta época de pandemia, mais de 1.200.000 pessoas vão ficar desempregadas. E são trabalhadores com até 50 anos. Muitas empresas consideram a faixa etária de risco e, por isso, preferem trocar por uma mão de obra muito mais barata. Para esta especialista que analisa o perfil de centenas de candidatos a uma vaga de trabalho, a visão do mundo corporativo realmente mudou. E alguns pontos são levados em consideração para contratar um candidato. Quanto eu tenho de caixa? Quanto eu consigo permanecer com o meu negócio de pé sem quebrar? E, obviamente, uma pessoa que está iniciando no mercado de trabalho, pela falta de experiência, ela vem com remunerações mais baixas. Olha, hoje nós temos uma expectativa de vida em torno de 80 anos. Ou seja, de 50 até 80, há uma nova vida. Tem muito 50 tempo, anos, a né, pessoa Joel? tem experiência e, ao mesmo tempo, vitalidade, vontade. Então, é uma faixa etária interessante para qualquer empresa, né, Ju? Sem dúvida, Joel. Existia esse mito, né, dos 50 anos ser uma idade onde você não conseguia mais possibilidades de recolocação. Isso tem mudado, inclusive por parte das empresas, mas é muito importante que a gente ressalte aqui que você que está na faixa dos 50 anos precisa se manter atualizado, né? Então, às vezes as pessoas se sentem velhas e se posicionam dessa forma e por isso se colocam de forma difícil no mercado de trabalho. Então, quando você for fazer o seu currículo, relate a sua experiência, mostre a sua experiência no currículo, né? Seja flexível, a gente acabou de ver na reportagem, as pessoas optam por pessoas que recebem salários menores porque são mais jovens. Então, aí é importante a gente falar sobre a flexibilidade. Se eu quero me recolocar, talvez eu tenha que rever algumas coisas, principalmente faixa salarial, para que eu consiga uma recolocação. E, como eu acabei de falar, se manter atualizado, estar atento ao mercado. Você não precisa saber tudo, Joel, de forma específica, ser um especialista, mas tem que estar atento, né? Tem que se posicionar como sendo alguém que está entendendo o momento, tem um pouquinho de afinidade com as tecnologias. Isso são pontos bastante importantes nesse momento. Eu acho que esse é o principal ponto, é você se atualizar mesmo, para fazer com que a sua experiência de 50, 52 anos de idade, até 60, jogue a seu favor. Muito. Você se atualizando junto com a sua experiência, você vai render muito mais. Joel, a gente vê até nas entrevistas pela apresentação pessoal, né? As pessoas que são mais velhas às vezes chegam se posicionando até com vestimenta de pessoas mais velhas. Não é necessário, você tem ainda um grande mercado pela frente. Use a sua rede de contatos, né? Se você tem tanta experiência, tantos anos no mercado, você conhece muita gente. Fale que você está procurando um novo trabalho. E mais um ponto importante, verifique os setores que contratam pessoas mais velhas. Você não vai procurar uma vaga de trabalho numa startup, talvez, que esteja começando, mas o varejo contrata pessoas mais velhas, o transporte, a logística, tem vários departamentos hoje que, inclusive, privilegiam pessoas com mais de 50 anos e é importante que você busque estas oportunidades de forma bastante específica. Verdade. Ô, Mayara, temos aí algumas perguntas já, né? Já começaram a chegar as perguntas aqui. Esse assunto sempre rende, né? Sempre rende, muito legal. Vamos lá ver no telão, vai aparecer? Bom dia, meu nome é Paulo Sérgio, de Carapicuíba, tenho 56 anos. Eu fui mandado embora no mês de maio, começo da pandemia. Estou sem expectativa para o trabalho registrado em carteira e agora estou fazendo bico. E aí, Ju, o que o Paulo deve fazer?
Olha, a gente acabou de falar, 56 anos é um bom tempo ainda para você se recolocar, principalmente que você tem uma experiência recente. Existe uma outra queixa que as pessoas ficam muito tempo fora do mercado e daí acabam tendo essa dificuldade. Então, a dica que eu dou para o Paulo é busque os setores que realmente estão contratando, porque ele vai conseguir uma oportunidade. Agora, uma coisa importante falar, existe uma estatística que muita gente que tem mais de 50 anos busca empreender. Paulo comentou ali de fazer bico. Empreendedorismo não é para qualquer um. É muito importante que se faça um planejamento para empreender. Então, tomem cuidado com relação a isso. Às vezes você foi demitido, recebeu um dinheiro, já tem mais de 50 anos, entende que você pode abrir um novo negócio. Se você realmente tem essa intenção, busque uma assessoria. Eu tenho essa intenção de mudar depois dos 50, mudar radicalmente o estilo de vida. Mas, Joel, é muito importante ter um planejamento para isso. Eu já me planejo nesse sentido. Eu quero mudar completamente. Chegar nos 50 ali, girar a chave e fazer, talvez, uma outra coisa. Exato. Isso é muito comum e é salutar. É importante que a pessoa pense e é importante que a pessoa, se ela tem vontade, que ela invista nesse caminho, mas de forma consciente, porque a gente vê muitos casos de pessoas que usam o dinheiro que acabaram de receber de uma rescisão, investem num novo negócio por acreditar que não vão conseguir se recolocar e, infelizmente, acaba não dando certo. Tá, temos mais uma pergunta que está aqui no celular já da Maiara, na palma da mão. O telespectador questiona o quê, Maiara? Chegou aqui, olha, tenho 50 anos, já faz 2 que eu não consigo um trabalho. Tá muito difícil pra gente mesmo. Adoro o programa, meu nome é Elza. A Elza, então, pergunta isso, né? Ela já está, então, faz 2 anos que não consegue trabalho, mais de 50 anos. São as mesmas recomendações, mas né? É importante, assim, falar para a Elza que ela busque se atualizar, né? 2 anos fora do mercado, o que aconteceu? Hoje tem cursos gratuitos, a gente tem falado bastante sobre isso, sobre a importância da ensino à distância, a capacitação. Busque entender o que o mercado tá falando para que você possa se atualizar, isso faz muita diferença. Legal.